Francisco Sales. Os nossos palestrantes, coordenador da Faculdade Baiana de Direito, pós-doutor da Universidade de Lisboa, Fred Didier Júnior. Senhor desembargador no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Alexandre Câmara. E gostaríamos de convidar para compor esta mesa também, advogado, professor da Faculdade Baiana de Direito, Leonardo Vieira. O coordenador do curso de Direito da Unijorge, também professor, Vitor Zimmer. Professor, advogado, Frederico Pinho. E o senhor procurador, Roberto Figueiredo. Podemos sentar. Nós teremos, antes de passar a mesa, as palavras ao coordenador da mesa, o resultado do concurso de artigos promovidos pela Múltipla Difusão do Conhecimento. Nós vamos, neste momento, divulgar o terceiro lugar, que será entregue pelo professor Roberto Figueiredo, procurador, com o tema Os Direitos da Personalidade, conferidos ao natimorto e à preeminente necessidade de efetivação do seu direito de acesso à justiça. Irá ganhar livros de palestrantes e também o certificado. Terceiro lugar, Érica Lula Machado Neri. Ela que foi aluna, coincidentemente, do professor Figueiredo. E agora, o segundo lugar, com tema Representação Adequada à Luz do Devido Processo Legal Coletivo, ganhou um curso preparatório para concurso pelo CERS Online, Rebeca Luíse Benzabat Dantas de Assis. Está aqui. Quem fará a entrega é o nosso querido desembargador, Alexandre Câmara. E o primeiríssimo lugar, com tema A Emancipação através do Reconhecimento da União Estável. Ganhou o curso de pós-graduação pela Faculdade Baiana de Direito e também o certificado. É com muita honra que convidamos Augusto Manuel Guanais Silva de Carvalho Farias. Quem fará a entrega é o coordenador da Faculdade Baiana de Direito, professor Fred Didier Júnior. Uma salva de palmas para Augusto, Rebeca, Érica. Augusto irá fazer a pós-graduação na melhor faculdade de Direito da Bahia, a Faculdade Baiana, gratuitamente. Com a palavra, neste momento, o nosso coordenador da mesa, senhor Francisco Sales. Meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. É com alegria muito grande que damos início a esse momento final do nosso congresso. Um congresso que eu reputo o melhor congresso dos últimos anos que nós fizemos, seja pelos palestrantes, pela qualidade dos temas aqui abordados, seja pela participação do público. Eu realmente fico muito feliz em conseguir reunir aqui em Salvador, no final de semana extremamente chuvoso, tanta gente, e tanta gente interessada. Existe um elemento coercitivo, direto, que é o novo CPC, que, naturalmente, quem sair na frente, quem se adiantar, quem, nesse período de vacácio, estudar e já conhecer o novo código, vai sair realmente com grande diferencial, mas é sempre é motivo de alegria reunir tanta gente e tantos profissionais dessa vez. Encontrei aqui inúmeros amigos, inúmeros advogados, inúmeros professores, magistrados, promotores. Realmente
eu gostaria de fazer os meus agradecimentos em nome da Múltipla, em nome do professor Rodolfo Pamplona, que não está aqui nesse momento porque está preparando lá o show no Teatro Eva Hertz, que todos estão convidados, entrada gratuita. E, para mim, reunir nesse momento Alexandre e Fred é apenas fazer justiça sobre esse novo momento que vive o direito processual brasileiro. Justiça por quê? Justiça porque Fred e Alexandre foram dois dos grandes responsáveis por essa nova codificação, por essa nova legislação entrar em vigor. Eu acompanhei diretamente, e isso acontece desde o ano 2011, e até existe um fato curioso e um fato histórico. Nós realizávamos um evento aqui em 2011, um evento também, esse encontro de direito civil, em que um dos palestrantes era o deputado, à época, Sérgio Barradas Carneiro, autor, né, da emenda 65, sobre divórcio, e 66, perdoe, porque eu já não estou mais tão atualizado. E ele, na época, aqui no restaurante do Fiesta, ele chamou Fred e Alexandre para combinar os detalhes da participação dos dois na comissão de juristas na Câmara, né, responsáveis pela elaboração do novo CPC. Então, a gente vê que, de alguma forma, esses momentos, esses eventos são muito importantes para a contribuição, para a troca de experiências, para o desenvolvimento da nossa ciência jurídica. E eu acompanhei, nesses 4 anos, a jornada tanto de Alexandre como Fred, que viajaram o país todo, ouviram todas as instituições, todos os órgãos, todos os sindicatos, todas as associações de classes, todas as partes interessadas e todas as forças, e fizeram um trabalho, se não perfeito, mas fizeram um trabalho belíssimo, porque a perfeição é algo impossível. Eu já tanto conversei com os dois, eles acreditam que 80% do que está aí é algo que reflete um avanço muito grande, mas existe ainda algumas situações que, para uma legislação desse novo código sair, tem que ser feitas algumas concessões. Então, nem tudo é possível. Mas viajaram o Brasil todo, Fred até hoje, antes e agora mais. Fred é o nosso diretor acadêmico da Faculdade Baiana, nós precisamos marcar reuniões com ele, e as reuniões normalmente são sábado à tarde, ou sexta à noite, ou no domingo, porque realmente ele está viajando o Brasil todo para difundir as ideias e o que esse novo código traz e reflete. E para a gente começar esse encerramento, eu queria apresentar o meu amigo Alexandre Câmara, que, para todos nós, dispensa maiores comentários ou apresentações, mas Alexandre tem uma história de vida muito interessante, um advogado militante, que já viu o outro lado, já esteve ali na labuta diária da militância, da advocacia, e se tornou desembargador por todos os seus méritos pelo quinto. Hoje ele é desembargador do Tribunal do Rio de Janeiro, professor emérito e coordenador de Direito Processual Civil da Escola da Magistratura também do Rio de Janeiro, doutorando em Direito Processual na PUC Minas, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, da Academia Brasileira de Direito Processual Civil, do Instituto Ibero-Americano e da Associação Internacional de Direito Processual, e um dos responsáveis pelo novo CPC. Professor Alexandre, é uma honra, é uma alegria, uma satisfação enorme. Receba um abraço de todos os baianos, de todos os brasileiros, pela sua colaboração nesse novo código. O professor Alexandre vai falar sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas no novo CPC. Com você a palavra. Muito obrigado. Boa
tarde a todos. A responsabilidade ficou maior depois dessa apresentação toda, exageradíssima. Bem, eu queria começar essa minha exposição fazendo os agradecimentos de praxe ao meu amigo, é difícil falar Francisco Salles, né? Meu amigo Chiquinho. Eu tive a sorte de acompanhar todo esse belo trabalho que ele fez com a Múltipla, desde que a Múltipla nasceu. Quando nós nos conhecemos, ele não era nem formado em Direito ainda. E agradeço mais ainda, meu caro amigo, por ter feito o convite para eu estar aqui ao lado do Fred, que é, de todos os que fizeram tanto e se sacrificaram tanto por esse código, o maior de todos, o que mais se esforçou, o que mais trabalhou, o que mais se dedicou. Se não fosse o Fred, a gente não teria esse código. A gente poderia até ter algum código, mas a gente não teria esse código. E, para mim, foi um fato que eu vou levar para a minha vida inteira, a possibilidade de ter trabalhado com ele na elaboração e na tentativa de aprimoramento desse novo Código de Processo Civil. Então, meus agradecimentos são ainda maiores por essa oportunidade. Sem contar que ele é Flamengo, o que faz dele alguém ainda mais simpático para mim. Bom, eu tenho que falar sobre aquilo que muitos têm apontado como sendo a grande novidade desse novo código, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas. E aí, a primeira coisa que eu queria enfrentar aqui é o seguinte: já que essa é a grande novidade, por que a gente precisa de um incidente de resolução de demandas repetitivas? Bom, a gente precisa disso, e realmente é muito bem-vinda esta figura para o processo civil brasileiro, porque nós temos convivido, ao longo dos últimos anos, com o que se poderia chamar de esquizofrenia jurisprudencial. A jurisprudência no Brasil é absolutamente esquizofrênica, ela é cacofônica. Nós chegamos a um ponto de insegurança, de imprevisibilidade, que se pode mesmo falar, e não fui eu quem criei essa expressão, da existência de uma jurisprudência lotérica. E os advogados militantes que aqui estão sabem exatamente do que eu estou querendo dizer. Porque o cliente chega para o advogado, e o Chiquinho lembrou ali que eu advoguei por 20 anos. Durante 20 anos eu ouvi essa pergunta, que eu sei que os advogados aqui presentes ainda ouvem. O cliente chega para o advogado, expõe o caso e pergunta, a pergunta que nenhum advogado gosta de ouvir: doutor, quais são as minhas chances? E o que o advogado diz? Depende. Se cair na primeira vara a gente ganha, se cair na segunda vara a gente perde, na terceira tem liminar, na quarta procedência parcial, depende, loteria. Aí diz, tá bom, mas aí vai ter recurso. E no tribunal? Bom, aí na primeira Câmara a gente ganha, na segunda Câmara a gente perde, na terceira é procedência parcial, na quarta depende, se o presidente sair de férias muda a turma julgadora. Esquizofrenia. Uma esquizofrenia absoluta. O direito se tornou absolutamente imprevisível. Só que isto, além de nos trazer problemas do ponto de vista da segurança, e segurança é direito fundamental, e não há segurança onde não haja previsibilidade, também nos traz problemas do ponto de vista da isonomia. Porque está lá na Constituição, e Fred, que roda o Brasil junto comigo, já me ouviu falar isso um monte de vezes, eu tenho uma espécie de toque com a Constituição, um transtorno obsessivo-compulsivo em defesa da Constituição. Está na Constituição que todos são iguais perante a lei. E eu realmente acredito nisso. Se somos todos iguais perante a lei, casos iguais submetidos ao Poder Judiciário têm que receber resultados iguais. Porque se casos iguais são submetidos ao Judiciário e levam a resultados diferentes, então, que me desculpem, mas não são todos iguais perante a lei. E tem uma lei para cada um. E isto não se explica.
Então, nós precisamos criar mecanismos que assegurem isonomia e previsibilidade, especialmente por conta de um fenômeno contemporâneo, um fenômeno desse tempo, e eu vou me valer da expressão do meu amigo Luciano, esse tempo de pós-tudo, esse fenômeno da pós-modernidade, que é o das demandas repetitivas, que é um fenômeno com o qual nós vivemos hoje. Nós vivemos e convivemos hoje. Porque hoje, senhores, é tudo muito repetitivo, é tudo muito massificado. Uma vez eu vi um exemplo do Fred, que eu me permiti, talvez, desenvolver um pouco mais, levando em consideração a possibilidade de juntar o que ele falou, num exemplo que ele deu numa palestra, lá no Rio, com a minha experiência de vida, que é a questão das relações entre consumidores e empresas de telefonia. Não sei nem se ele lembra desse exemplo, mas eu lembro bem. Porque, vejam, e aí eu começo com a minha história de vida para chegar no exemplo que ele deu e juntar as coisas. Eu vivi a minha vida inteira no lugar em que eu nasci, mas por mais estranho que possa parecer o que eu vou dizer agora, eu já morei em 2 estados diferentes. Porque eu moro no estado do Rio de Janeiro, mas eu morava no estado da Guanabara. Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, lá já não era mais a capital federal era Brasília, e naquele tempo a cidade do Rio de Janeiro não pertencia ao estado do Rio de Janeiro. Ela formava sozinha um outro estado da federação, que não existe mais, que é o estado da Guanabara. E por isso, porque nasci no estado da Guanabara, eu sou carioca, não sou fluminense, que é quem nasce no estado do Rio de Janeiro. Eu sou carioca. Aliás, eu não sou fluminense 2 vezes, porque eu sou Flamengo. Mas eu sou carioca, porque nasci no estado da Guanabara. E os meus avós maternos moravam no que então era o que a gente lá no Rio chama de velho estado do Rio. Depois os 2 estados se fundiram, em 1975. Eles moravam numa cidade muito famosa, chamada Cabo Frio, que fica no litoral norte do estado do Rio de Janeiro, e eu morava lá na Guanabara. Isso, anos 70. E aí, toda noite, a minha mãe telefonava para os meus avós, porque a gente tinha telefone, o que já era sinal de alguma melhoria da situação econômica, né? Meus pais fizeram o que se fazia naquele tempo, entraram num plano de expansão da Companhia Telefônica Brasileira, ficaram 2 anos pagando, e aí instalaram o telefone lá em casa. E aí, é de verdade isso, tá? Para os jovens, é de verdade, era assim mesmo que se fazia. E aí a minha mãe queria ligar lá para os meus avós, tinha que ser de noite, que era mais barato, depois das 20 horas. Aí ela me chamava, eu sou o filho mais velho, pai e mãe sempre acham que filho não tem nada de importante para fazer, principalmente se for o mais velho. Aí me chamavam e a minha mãe falava assim: Alexandre, vem cá, pega aí o telefone, toda noite, Fred. Quando der linha, avisa. Vocês nunca ouviram essa frase, né? Quando der linha, avisa. Aí eu pegava o telefone, ficava esperando. Podia levar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, dependia dos humores da companhia telefônica. Aí fazia aquele barulhinho, né? Que deu linha. Pim, aí ligava, discava. E o discar era literal, né? Porque era um disco. A gente discava. Aí alguém atendia do lado de lá. Aí começava a conversa, a ligação caía. Certas coisas não mudam nunca. As ligações continuam caindo. Aí a minha mãe virava para mim e dizia assim: quando der linha de novo, avisa. Que era para poder tentar ligar de novo. E isso era o cotidiano das pessoas. E se você pedisse para alguém o telefone, me dá seu telefone, sabe qual era a resposta que a gente mais ouvia? Eu vou te dar o telefone de um vizinho, aí você liga e deixa recado. Porque tinha o vizinho que anotava o recado. E hoje? Aí entra o exemplo do Fred. Hoje todo mundo tem telefone, celular. E quanto mais pobre a criatura é, mais celular tem. Não é isso, Fred? Então, ele está com 2. Mas tem gente que tem 4. Porque é mais barato comprar um chip de cada operadora e poder falar de graça com todo mundo, né? Me lembro que o Fred chegou a dizer que isto era gestão da economia doméstica. Não é isso? Muito bem. Veja, se você tem um telefone, e pelo menos um todo mundo tem hoje em dia. Criança tem telefone hoje em dia, né? Se você tem um telefone, você tem um problema em potencial na sua vida, porque vai ter crise. Vai chegar uma hora que vão cortar a sua linha, embora esteja tudo em dia.
a franquia vai acabar antes da hora, a internet que você paga não pega, porque você paga 4G, se der sorte é 3G, normalmente é 2G, e olhe lá, porque às vezes nem G tem. Então vai dar problema. Então, se você tem 1, vai dar problema, se você tem 2, vai dar 2 problemas, se você tem 4, vai dar 4 problemas. E os problemas são todos iguais. Eles se repetem. O meu caso é igual ao outro caso, que é igual ao outro, que é igual ao seu, que é igual ao dele, são todos iguais. E onde é que eles desaguam? Todos no judiciário. E a gente hoje convive com essas demandas repetitivas, casos que são rigorosamente iguais. Iguais. E se eles são iguais, eles têm que receber resultados iguais. Então, nós precisamos criar mecanismos de padronização decisória. Outros países tentaram criar os seus. E aí existem técnicas. A Alemanha tem lá o procedimento modelo. Na Inglaterra tem o sistema das causas piloto. Cada país adotou lá uma técnica. E a gente aqui agora passa a ter uma técnica também para resolução de demandas repetitivas, que é esse tal incidente de resolução de demandas repetitivas, que a gente que fala desse negócio todo dia já não aguenta mais chamar de incidente de resolução de demandas repetitivas, porque dá muito trabalho falar isso, então já virou IRDR, e é assim que ele será tratado de agora em diante. O que é o IRDR? Tentando falar dele no tempo de que eu ainda disponho. O IRDR é um incidente processual de competência originária de tribunais de segunda instância. Então, ele não vai se instaurar na primeira instância, nem vai se instaurar nos tribunais de superposição, STJ, STF. Ele é um incidente para os tribunais de segunda instância. Pensando em termos de justiça civil, tribunais de justiça, tribunais regionais federais. Mas, claro, pode ser usado também nos tribunais regionais do trabalho. Tanto que há um enunciado, o enunciado número 343, do nosso glorioso Fórum Permanente de Processualistas Civis, que diz que o incidente de resolução de demandas repetitivas compete a Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional. E eu e Fred estávamos juntos quando se debatia esse enunciado, e o texto originariamente proposto dizia Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. E eu sugeri que se tirasse o federal, para deixar claro que é tribunal regional, seja ele federal ou trabalhista. Porque estamos aqui diante de um incidente que será de possível instauração nos tribunais de segunda instância. Esse incidente é um mecanismo de busca de padrões decisórios. Ele vai estabelecer, então, uma forma de padronizar as decisões de casos iguais, de casos repetitivos. Como? Julgando-se um caso concreto. Vai-se selecionar um caso concreto, esse caso concreto vai ser julgado, então ele é uma espécie de caso piloto, e no julgamento deste caso concreto, se vai produzir uma decisão que vai funcionar como precedente vinculante para casos iguais. Então, o padrão decisório que se estabelecer neste incidente será replicado em outros casos iguais, que terão de ser, então, obrigatoriamente decididos de forma igual, na área de atuação daquele tribunal. O que eu estou querendo dizer é que se surgir um conflito repetitivo, em matéria de telefonia, por exemplo, ou em qualquer outra área, e o Tribunal de Justiça da Bahia instaurar o incidente de resolução de demandas repetitivas e julgar, através desse incidente, um caso, todos os casos iguais àquele que se instaurem perante o Judiciário Estadual da Bahia, seja em primeira, seja em segunda instância, terão de receber decisões iguais. Então, nós vamos criar uma decisão que vai funcionar como um precedente de eficácia vinculante. Agora, para que se possa fazer isso, é preciso que sejam observados alguns requisitos. O primeiro requisito é que haja uma efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito. Vejam, a lei fala claramente em
efetiva repetição de processos. O que mostra que é preciso que já exista um certo número de processos, indicando que aquilo é uma questão repetitiva. Não basta, porque se chegou a cogitar disso durante a elaboração do código, não basta que se tenha um potencial para se tornar repetitivo. É preciso que já exista uma repetição efetiva. Isso é muito importante. Muito importante porque havia uma ideia inicial de que bastaria um potencial para que aquilo se tornasse repetitivo, para já justificar a instauração do incidente, só que nem sempre esses potenciais se concretizam. E aí a gente poderia ter incidentes instaurados desnecessariamente. Me permitam lhes contar aqui em 1 minuto um caso concreto que aconteceu comigo. Os senhores devem se lembrar de quando, há alguns anos, estourou uma crise econômica e financeira no mundo inteiro. Uma crise que foi um verdadeiro tsunami na economia mundial e que aqui no Brasil, segundo se disse na altura, acabou virando uma marolinha. E agora a gente está vendo que não é marola coisa nenhuma, é que a onda só demorou um pouco mais para chegar aqui. Muito bem. Quando a crise explodiu, me foi distribuído um recurso de uma empresa com a seguinte situação. Ela tinha celebrado um contrato com um banco e este contrato previa pagamentos mensais que ela precisava fazer, calculados por uma determinada fórmula que levava em consideração variações cambiais ocorridas no exterior. E era um contrato internacional, claro. Muito bem. Por conta da crise e das variações cambiais ocorridas nos Estados Unidos, a prestação mensal dela subiu de um mês para o outro 1.600%. E aí ela foi ao judiciário para pedir a revisão e pediu uma tutela de urgência para continuar pagando só o valor do mês anterior, sem aquele aumento. O juiz negou, dizendo que aquilo era a alha do contrato e que, portanto, se ela fez um contrato daquele jeito, o risco era dela. E ela recorreu e aquilo foi para o tribunal. E eu fui o relator desse recurso. Vejam, era uma questão envolvendo a influência da maior crise econômica que o mundo via desde o final dos anos 20 sobre um contrato. O que eu pensei? Com esse tamanho que essa crise tem, este será o primeiro de muitos. Fiz um estudo super aprofundado, fiz um voto de 36 laudas e comentei com meus colegas de Câmara no tribunal, disse, olha, eu estou fazendo este com tanta profundidade, com tanto cuidado, porque isto certamente vai se repetir, e aí, quando vierem outros casos, nós já teremos pelo menos um padrão. Fiquei 1h30 lendo o meu voto. E sabe quantos casos iguais a esse houve depois no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Nenhum. Eu achei que aquilo tinha potencial para se tornar repetitivo, mas não se tornou. Não dá para querer instaurar incidente de resolução de demandas repetitivas porque o juiz achou que aquilo teria potencial para se tornar repetitivo. Tem que ser repetitivo mesmo. Por isso, o primeiro requisito é a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito. É claro que não precisa haver um número gigantesco, você não precisa esperar se instaurarem 50 mil processos, mas tem que ter um número que já nos permita considerar que há risco de quebra da isonomia, porque já tem alguns processos e está cada um julgando de um jeito. Segundo requisito, que se soma a este, é que haja efetivo risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. O que isso quer dizer? Que não faz sentido instaurar o incidente se já há um número razoável de processos, mas está todo mundo julgando igual. Se está todo mundo julgando igual, não precisa do incidente. Só precisamos do incidente se começa a haver a tal loteria. Se começa a haver risco para a isonomia ou para a segurança, porque está cada um decidindo de um jeito. Aí é preciso instaurar o incidente para padronizar as decisões. Perceba, então, que essa padronização decisória não é preventiva. Ela só vai se fazer necessária se houver risco de ofensa à isonomia ou à segurança. Terceiro requisito é que já exista pelo menos um processo em curso no tribunal.
Então, nós precisamos já de um número considerável de processos instaurados na primeira instância, mas pelo menos um tem que estar no tribunal. Por quê? Porque o Código diz, lá no artigo 978, parágrafo único, que, instaurado o incidente, o tribunal julgará o caso. Ora, se ele julgará o caso, é preciso que o caso já esteja no tribunal, porque senão nós teríamos uma indevida supressão de grau de jurisdição. Então é preciso que pelo menos um processo esteja no tribunal. E se nós tivermos um número considerável de processos na primeira instância e só um no tribunal, é naquele que o incidente terá de ser instaurado. Claro, se houver mais de um será pinçado para ser o caso piloto, mas pelo menos um precisa estar no tribunal. Há um quarto requisito. Esse quarto requisito é que não pode haver algum caso já afetado para julgamento por essa técnica dos recursos repetitivos no STJ ou no STF. E essa é uma técnica que é conhecida, porque ela já vem sendo usada há alguns anos no Brasil. Recursos especiais repetitivos, recursos extraordinários repetitivos. Porque se já se tiver afetado lá no STJ ou lá no STF algum caso para julgamento por essa técnica do julgamento de recursos repetitivos, isto significa que no STJ ou no STF se vai produzir uma decisão que servirá como precedente vinculante para todo o território nacional. E aí é uma questão de utilidade. Se nós já estamos na iminência de ver criado um precedente que vinculará todo o Brasil, para que criar um precedente que vai vincular só a Bahia? Para que criar um precedente que vai vincular só o Rio Grande do Sul? Então vamos esperar o STJ ou o STF se pronunciarem. Agora, duas observações importantes. Uma é que se eventualmente se provocar a instauração do IRDR e ele não for admitido por falta de algum requisito, isto não impede que ele seja instaurado depois, porque se agora falta algum requisito, talvez esse requisito apareça mais tarde. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes pode haver algum caso em que se tente instaurar o incidente, o tribunal diga não, não é o caso, e aí depois alguém tenta instaurar de novo e o tribunal diz, nós já dissemos que não é o caso. Não, espera aí. Nós dissemos que não era o caso naquele momento, talvez seja agora. E a outra observação importante é que a instauração do IRDR não depende de recolhimento de custas. O incidente, portanto, é gratuito. Quem pode provocar a instauração do IRDR? Quem é legitimado a instaurar o IRDR? Em primeiro lugar, o juiz de qualquer um desses casos ou o relator no tribunal. Além disso, além do juiz e do relator, as partes. Que partes? Partes de qualquer processo desses repetitivos. Além deles, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Juiz ou relator, partes, Ministério Público e Defensoria Pública. E o Ministério Público tem que ser ouvido em todos os incidentes. Então, quando não é ele a instaurar, de qualquer maneira, ele é ouvido. E o Código ainda diz que se algum outro for o requerente, que não o Ministério Público, e esse requerente abandonar o caso ou desistir da ação, o Ministério Público assume o incidente. Ele assume a titularidade do incidente para conduzi-lo. Eu disse que o tribunal, ao julgar o incidente, julga o caso concreto, mas é bom deixar registrado que pode acontecer de o autor do caso concreto, que foi selecionado, desistir da ação ou abandonar a causa. Se ele fizer isso, o processo é extinto, sem exame do mérito, mas o incidente não é extinto. E ele prossegue para julgamento da tese, para fixação da tese, porque aquele caso acabou, mas tem um monte de outros. E a gente aproveita, então, o incidente para julgar a tese. Muito bem. Como é o procedimento do incidente? Ele é instaurado ou por um ofício encaminhado ao tribunal pelo juiz ou por relator, ou através de uma petição dirigida ao tribunal por alguma das partes, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública,
o ofício ou petição tem que estar instruído com documentos que demonstrem que os requisitos estão presentes, aqueles requisitos a que me referi há pouco. E aí o incidente é distribuído ao órgão colegiado competente, que o código não diz qual é. Felizmente não diz. Cabe ao regimento interno de cada tribunal estabelecer qual é esse órgão competente, e isto será feito, evidentemente, levando em consideração as características de cada tribunal. O incidente, então, é distribuído ao órgão colegiado competente, designa-se um relator, e há uma primeira sessão de julgamento no órgão colegiado, que é para julgar a admissibilidade apenas. O órgão colegiado se reúne para decidir se o incidente é ou não é admissível. Se o tribunal entender que ele não é admissível, acabou. Se entender que é admissível, porque estão presentes todos os requisitos de admissibilidade, aí ele será processado e julgado no mérito mais à frente. O código diz que, se o incidente for admitido, isto deve ser objeto da mais ampla e específica divulgação e publicidade. Claro, se a gente vai criar um precedente vinculante, é bom que todo mundo saiba disso. E, para isso, o Conselho Nacional de Justiça terá de criar um mecanismo de registro eletrônico desses incidentes, e os tribunais também terão bancos de dados sobre isso. Muito bem, instaurado o incidente, o relator vai determinar a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que estejam em curso naquele Estado, ou, no caso da Justiça Federal, naquela região. Para tudo, não interessa em que fase esteja, todos serão suspensos. Durante essa suspensão, a única coisa que se admite é requerimento de tutela de urgência, que evidentemente poderá ser dirigido ao juiz da causa. Diz o Código que, promovida esta suspensão, qualquer parte de qualquer processo idêntico, ou seja, qualquer processo que se enquadre naquele grupo de processos repetitivos e que esteja em curso perante qualquer órgão jurisdicional do Brasil, veja, aí não é só naquele Estado, pode se dirigir ao STJ ou ao STF, STJ se a matéria for infraconstitucional, STF se for constitucional, e o Ministério Público e a Defensoria também podem fazer isso. Sabe para quê? Para chegar lá no STJ ou no STF e dizer, olha, instauraram um IRDR lá na Bahia sobre essa matéria. Como isso interessa ao Brasil inteiro, eu queria pedir que estendessem a suspensão para o Brasil todo. E aí já para logo tudo de uma vez, no Brasil inteiro. No mesmo ato em que o relator determinou a suspensão daqueles processos todos, ele vai requisitar informações aos juízos em que tramitam os processos, aqueles processos em que se discute a matéria. Porque esses juízos terão um papel muito importante de levar ao tribunal informações sobre o que está sendo discutido. Nem sempre a tese que se deduziu num processo foi deduzida no outro também. Então, os juízos terão de prestar essas informações ao tribunal. O relator colherá essas informações, ouvirá as partes do processo que foi selecionado. Diz a lei que ele ouvirá outros interessados pode ser qualquer um, inclusive quem é parte dos processos que foram suspensos. E a lei prevê expressamente a possibilidade de intervenção neste incidente de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, que poderão intervir ocupando a posição de amicus curiae. Então, ouve esse povo todo. Vejam que isso permite uma tremenda ampliação do contraditório. Depois, se houve o Ministério Público, pode haver realização de audiências públicas para ampliar mais ainda a participação, ampliar mais ainda o contraditório e, com isso, dar mais legitimidade ainda a essa decisão. E, no final, se pede dia para julgamento. Julgamento que será feito pelo órgão colegiado. E antes que alguém tenha uma ideia de jirico, fique claro desde logo que não cabe julgamento monocrático
do IRDR. O julgamento tem de ser colegiado. Como é que é o julgamento? O relator lê o relatório, depois sustentações orais, falam primeiro o autor e o réu do processo original e o Ministério Público. O prazo da sustentação oral, nesse caso, é 30 minutos e não 15, como normalmente. Depois, os outros interessados que eventualmente tenham participado do processo, estes podem sustentar desde que tenham feito inscrição com pelo menos 2 dias de antecedência, que é para evitar de chegar todo mundo lá em cima da hora. Então, vamos organizar esse negócio. Tem que se inscrever com pelo menos 2 dias de antecedência. E o prazo é de 30 minutos para dividir entre todos. Mas se o relator considerar que esses 30 minutos divididos entre todos significa quase tempo nenhum para ninguém, ele pode ampliar esse prazo. E, ao final, depois de ouvir todo mundo, se profere o acórdão, que deverá abranger a análise de todos os fundamentos suscitados que digam respeito à tese jurídica discutida. Vejam, não basta analisar os fundamentos favoráveis à conclusão que se chegou. Exige a lei a análise de todos os fundamentos contrários. Então, nesta decisão, o tribunal terá de dizer: acolho estes fundamentos por isso, isso e isso, e rejeito aqueles por isto, 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 isto. Proferido o julgamento, deve-se dar a ele a mais ampla divulgação e publicidade, registro eletrônico disso no CNJ, e o julgamento deve acontecer no prazo máximo de 1 ano, diz a lei, 1 ano a contar da sua instauração. Ele tem preferência para que isto possa acontecer sobre todos os outros processos, menos os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus, se aquele órgão tiver competência também para exame dessas matérias. E se após 1 ano o IRDR não tiver sido julgado, cessa a suspensão. E os processos que estavam parados podem voltar a tramitar, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. Ele pode prorrogar. É só imaginar a hipótese de se ter marcado o dia do julgamento para 1 ano e 3 dias depois da instauração do incidente. O relator dirá: olha, não vamos fazer nada nesses 3 dias. Fica tudo suspenso mais 3 dias e vamos esperar o julgamento. Muito bem, julgado o IRDR, a tese que nele se estabeleceu, a tese firmada, será aplicada a todos aqueles processos que estavam suspensos, ou seja, a todos os processos em curso em que se discute a mesma questão de direito, inclusive nos juizados especiais, a lei é expressa, inclusive nos juizados, e também aos casos futuros que versem sobre a mesma questão. Então, não é só para o que já estava em curso, é também para o que venha a ser instaurado. E se o juiz se revoltar e disser que não concorda e resolver julgar diferente, cabe reclamação direto ao tribunal. Não posso deixar de registrar um detalhe que me parece pode ser o ponto mais relevante dessa história. Porque se isto aqui der certo, a gente vai poder ver no IRDR um poderoso mecanismo de gestão dos processos que tramitam perante o judiciário. Qual é esse detalhe tão relevante? É que há um dispositivo no Código que diz que se o incidente tiver por objeto uma questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, me permitam a nota de rodapé, quase todas as causas repetitivas ou envolvem o Estado, ou envolvem quem presta serviços concedidos, permitidos ou autorizados. Nós estamos falando aí de banco, estamos falando de telefonia, estamos falando de eletricidade, de água, enfim. Nesses casos, o tribunal comunicará o resultado do julgamento ao órgão ou agência responsável pela regulação daquela área, para que fiscalize a aplicação, independentemente de processo judicial, da tese que ficou firmada. Então, se, por exemplo, o Tribunal da Bahia disser, num determinado IRDR, que os bancos não podem cobrar uma determinada tarifa, comunica-se isso ao Banco Central e o Banco Central vai ver se estão cobrando a tal tarifa. Sabe por quê? Porque se ele continuar cobrando, vai vir todo mundo para o judiciário
e a gente vai ter aquele mesmo rame-rame que sempre teve. Mas se o Banco Central fiscalizar, ele pode impor multas pesadíssimas. Aí a gente não está falando de 5 mil reais de dano moral. Aí a gente está falando de multa de 50 milhões, de 100 milhões, de 200 milhões. Essas, sim, podem funcionar. Como o meu tempo acabou, mas foi injusto, e foi injusto porque quando eu estava sentado ali dizia 40 minutos, eu cheguei aqui e eles reduziram para 35. Mas como o meu tempo está acabando, eu quero só lhes dizer mais duas coisas. A primeira é que tem muita gente que tem medo de que este sistema de padronização decisória, com a criação de precedentes que vão vincular, engesse o judiciário. Já vi muita gente dizer que tem esse medo. Não faz sentido ter esse medo. E não faz sentido ter esse medo, porque o próprio Código prevê mecanismos de revisão da tese, para superação desses precedentes. Vejam, eu não estou nem falando da possibilidade de se verificar que algum caso é diferente, e porque ele é diferente, então a ele não se aplica o precedente. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando mesmo de se superar a tese, de se superar o precedente. Porque é claro que haverá fatores que levarão a isso. É só pensar, e eu estou olhando aqui para o Luciano, estou pensando num exemplo. Imaginem que houvesse já esse mecanismo há muito tempo no Brasil, e que houvesse uma decisão, num julgamento de um RDR, aqui no Tribunal da Bahia, de 10 anos atrás, que tivesse dito que a guarda será fixada de forma unilateral como regra, e só será compartilhada em situações excepcionais. Ora, mas mudou a lei. É claro que a mudança da lei pode legitimar a mudança da tese. E a gente não pode achar que entre a lei nova e o precedente velho se deve seguir o precedente velho. Claro que não. E vejam que este é um exemplo, mas nós poderíamos pensar em muitos outros. Velhos precedentes, professora Maria Berenice, que falassem do casamento como algo que necessariamente se dá entre pessoas de sexos diferentes, estariam superados pela mudança do modo como a sociedade se relaciona hoje com as uniões homoafetivas. Não precisa mudar a lei, não precisa mudar o texto normativo, mas é preciso que tenha havido alguma transformação que justifique a revisão das teses. Isso pode acontecer, isso deve acontecer, é saudável que isto aconteça, porque o direito evidentemente evolui, e não é porque se cria um sistema de precedentes vinculantes que nós vamos tentar frear a evolução do direito. Isto seria absolutamente impossível. O direito é mais forte, porque a sociedade é mais forte do que qualquer tentativa de engessamento. E a outra coisa que eu queria lhes dizer, já terminando, então, a minha exposição, Fred, eu hoje não vou citar Camões no final, em sua homenagem, porque você não aguenta mais ouvir, mas eu só queria terminar dizendo o seguinte: nos tempos em que vivemos, em que o que mais se tem no judiciário são demandas repetitivas, eu diria que se a gente sair das varas criminais e das varas de família, se sair dessas duas, no resto, o que mais se tem são demandas repetitivas. As demandas repetitivas talvez hoje sejam responsáveis por algo entre 60% e 70% do trabalho do judiciário cível. Em tempos como estes, nós precisamos criar mecanismos que assegurem o respeito a estes dois direitos fundamentais, isonomia e segurança. Se nós continuarmos a conviver com aquela esquizofrenia jurisprudencial, se nós continuarmos a dizer dos tribunais que, para usar a expressão da professora Teresa Vâmbia, que eles são gerúndios, porque de um tribunal no Brasil até hoje a gente nunca consegue dizer o tribunal decide deste ou daquele jeito, nós no máximo conseguimos dizer que ele está decidindo deste ou daquele jeito.
mas no Brasil a jurisprudência é esta até o próximo informativo. E parafraseando uma conhecida rede de rádio dedicada às notícias, com um informativo tudo pode mudar. Nós não podemos continuar convivendo com isso. Então é absolutamente fundamental que se criem, e eles foram criados, e que se apliquem corretamente, e este é o nosso papel, aplicar corretamente mecanismos de padronização decisória, e que nós saibamos trabalhar com esses precedentes vinculantes. Só assim serão garantidos os direitos fundamentais, a isonomia e a segurança. Só assim será respeitada a Constituição. Eu termino renovando o meu agradecimento pelo convite para vir de novo a esse encontro e agradeço a atenção de todos os senhores. Muito obrigado. Queria agradecer ao meu amigo Alexandre Câmara, acho que é o decano deste evento, né? Esteve aqui em todas as edições. Esse evento nós começamos em Recife, em 2008, depois paramos um tempo, retornamos. E esse aqui eu posso garantir que é um gigante desse novo CPC. Alexandre, muito obrigado pela sua contribuição, pelo trabalho, seu certificado. As obras pela editora Atlas do professor Câmara estarão à disposição com 30% de desconto. E agora, para fazer a última conferência do evento, é até difícil para mim apresentar Fred, porque, além de amigo, além de sócio na Faculdade de Direito, ele para mim, é uma das referências do nosso meio, referência de ética, de correção, de dedicação. Um profissional que eu estava conversando com ele, nós estamos juntos desde 98. Né? Eu tive a honra, em verdade minto, eu tive a honra de ser, primeiro, o seu colega em uma matéria chamada Direito Romano, que era ministrada por um médico que tinha feito Direito, né? Professor Marcelo. Ele estava no 9º semestre, eu estava no 2º, era uma matéria eletiva. E depois, no ano de 98, tive a honra de ser seu aluno, ele começando a ser professor lá, professor substituto na Faculdade de Direito da UFBA. E o meu maior título, que eu digo no meu currículo, nesse período, foi ter sido, em 2000, escolhido por ele para ser seu estagiário. Na época, era uma das maiores honrarias que um estudante lá da Faculdade de Direito era ser estagiário do jovem e brilhante professor Fred, que começava o seu escritório. E, de lá para cá, já foram muitos anos, muitas jornadas. Tivemos muitos anos juntos lá no curso Pódium, na Faculdade Baiana de Direito, na editora Juspódium. E, de tudo isso, o que eu posso dizer que mais me honra e mais me alegra é ser seu amigo, Fred. E ver o quanto você faz pelo desenvolvimento da nossa ciência na Bahia e no Brasil. Eu agradeço muito, mais uma vez, você estar aqui conosco. E, por favor, vamos falar sobre os aspectos fundamentais sobre o novo CPC. Muito obrigado. Ainda é tarde? Boa tarde, amigos. Boa tarde, meus caros. Chiquinho, se eu não sou um decano, eu sou um dos decanos desse evento. Só que esse evento é um pouco diferente daqueles tantos que eu já participei. Né? Eu não me lembro da última vez que eu falei, e na plateia, me ouvindo, estavam pessoas desse quilate. Eu estou até um pouco intimidado. César Santos, Maria Berenice, Eupídio, Marques Neto. Eu estou um pouco intimidado. Vou tentar cumprir a minha tarefa, nada obstante o peso da plateia. E com muitos colegas também, né, muitos professores, Léo, Sabrina, Robertinho,
Luciano. Eu não me lembro disso. Acho que é a primeira vez que isso acontece. E com meu irmão, Alexandre Câmara, meu amigo há 200 anos, e que ficou... Começamos aqui, 1º de setembro de 2011, nesse evento que Chiquinho mencionou, que era um evento de constitucional, e a gente ali começava a nossa caminhada na revisão do CPC, cujo anteprojeto, de cuja comissão que fez o anteprojeto, estava nosso amigo Eupídio, aqui presente, participou ativamente na comissão de juristas que elaborou o anteprojeto, a gente, eu e Câmara, lá na Câmara dos Deputados, durante 3 anos, muita coisa, e saiu, né? Ninguém imaginava, meus caras, ninguém imaginava que ia dar certo. Aconteceu uma coisa que ninguém esperava, ninguém imaginava que o código ia sair. A magistratura ignorou a tramitação do código. Está chateada, muito chateada. Onde eu vou para falar com os juízes ficam muito chateados. Todos, muito chateados. Quase todos, né? A magistratura está chateada e quase todos os juízes estão chateados. Eles não acompanharam a tramitação, talvez apostando que não ia ser aprovado. E pela primeira vez na história, isso já deve ter sido dito nesse congresso, pela primeira vez na história nós temos um código que foi gestado e publicado em regime democrático. Nunca isso aconteceu na história do Brasil. Qualquer código de qualquer matéria. O Brasil não sabia o que era aprovar uma lei com 3.000 dispositivos, contando parágrafo, inciso e artigo, em regime democrático. Não sabia nem como votar. Não havia na Câmara dos Deputados nenhum funcionário que sabia como tramitava um código. O último código que tramitou na Câmara foi em 1984. Não havia memória, não se sabia como tramitar um código, não se sabia como discutir um código, não se sabia como votar um código. Porque não sabia, não tinha experiência de como se votava uma lei tão grande, tão complexa, uma lei que envolve, que repercute em tantas dimensões. E, não por acaso, o código acabou se transformando num verdadeiro rio Amazonas, ou num grande rio, porque com vários afluentes. Não sei se vocês perceberam, talvez boa parte de vocês não tenha percebido, não tenha examinado, mas o código ele acabou sendo um estuário de uma série de projetos de lei que estavam tramitando no Congresso Nacional e que estavam travados, não se conseguia avançar, mas aproveitaram o impacto do código e foram sendo colocados no código. Então, você tem aspectos, minha querida Berenice, daquele velho primeiro projeto de Estatuto de Família, do primeiro, não esse que está tramitando, daquele primeiro do IBDFAM, todas as questões processuais do Estatuto da Família, que estava da época do IBDFAM, nós conseguimos colocar. Todas. As processuais. As matérias, você sabe bem que não dava, mas as processuais a gente conseguiu colocar todas. O cooperação internacional, está tudo lá. Pode ver. Existe quase que um estatuto da cooperação internacional dentro do código. Tramitava no Congresso há muito tempo e não se conseguia aprovar. Mediação e arbitragem. Eu era aluno quando se discutia uma lei para regular mediação e conciliação. Mediação e conciliação. Eu era aluno quando se discutia um projeto de lei para regular mediação e conciliação. Veio o código, colocou essa lei dentro do código. Então, o código foi se transformando numa lei enciclopédica. Esse nosso código é uma lei enciclopédica. Por isso que pessoas de diversas áreas estão de olho nele. Não sei se vocês perceberam isso. Pessoas de diversas áreas estão estudando o novo código. Até teóricos do direito. Porque essa lei é a primeira lei brasileira escrita com base em uma teoria do direito do século XXI. O próprio linguajar do código é um linguajar muito técnico, muito sofisticado, e escrito, esse linguajar expresso, numa linguagem em conformidade com a teoria do direito atual. Basta ver que o código não usa mais o termo, por exemplo, princípios gerais do direito, um jargão justnaturalista do século XIX, que ainda existe na lei de introdução, a antiga lei de introdução ao Código Civil, hoje lei de introdução às normas do direito brasileiro, absolutamente um jargão justnaturalista que o Código 73 utilizava e que hoje
nenhum sentido, né? Nenhum sentido. Então, desde aperfeiçoamentos técnicos como esse, até ser um estuário de diversas ideias, de diversos projetos de lei que tramitavam e não conseguiam andar. E a gente conseguiu. Eu me sinto, junto com Câmara, junto com Eupídio, junto com Tereza, com Volpe, com Dierle, com Cunha, com Bedac, com PCPC, com Fux, com Bruno Dantas, nós todos ajudamos a fazer esse código, e eu, ao lado de todos eles, me sinto um dos pais do código. Estou aqui ao lado de outros dois, numa multiparentalidade democrática, minha querida Berenice. Pessoas que pensam muito diferente, conseguiram produzir um consenso, um código de consenso. E, obviamente, é um código com o qual eu tenho muito mais convergências do que divergências. Divido de algumas coisas, natural, fui vencido em muitas discussões, mas eu diria que é o código mais avançado do mundo, isso sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Está todo mundo de olho. Todos os processualistas europeus, por exemplo, que se preocupam com isso, está todo mundo de olho. Impressionados com algumas das nossas soluções, que eles não imaginavam que poderiam ser produzidas aqui no Brasil, se a gente conseguiria aprovar. Então, vejam, como minha palestra é uma palestra sobre aspectos gerais, e eu, pegando aqui o cronograma, o conteúdo programático do Congresso, vi que o pessoal falou sobre quase tudo. Se eu não focasse em algo, poderia ser repetitivo. E eu não quero ser repetitivo. Eu quero que, numa tarde de sábado chuvosa, vocês estejam aqui me ouvindo, essa tarde seja proveitosa, esse final de tarde seja proveitoso. Eu vou destacar o seguinte, eu vou focar em um ponto, que a mim me parece o ponto mais importante. Na verdade, é um gênero, não é bem um ponto só, é um conjunto de pontos que se reúne sobre uma designação genérica, que me parece a mais importante e que eu não tenho visto ser muito difundida, pelo menos não dessa forma. Esse código, meus caros, redefine as relações entre partes e juiz. Redefine. Nós todos aqui, todos que estão aqui, todos os processualistas, professores, todos nós estamos aqui, fomos educados a pensar no processo civil a partir de uma visão inquisitorial, em que o juiz era o proeminente, era quase que um regime presidencialista. As partes só tinham relevância porque instauravam o processo, mas, a partir dali, o processo se transformava numa coisa pública. Levaram muito a sério uma lição do século XIX, uma lição alemã do século XIX, do final do século XIX, né? Que dizia o seguinte: o processo não pode ser coisa das partes. Se dizia isso no final do século XIX. O processo não pode ser coisa das partes. E aí levaram isso às últimas consequências, transformando o processo numa coisa sem partes. Era uma coisa sem partes. O processo era instaurado, ignoram-se as partes, deixa que agora o juiz faz tudo. Ele pode, ele conduz, ele decide, ele faz, ele manda, faz e acontece. Nós todos fomos educados assim. A doutrina brasileira é uma doutrina publicista. O que é uma doutrina publicista? É uma doutrina que vê o processo a partir de uma perspectiva de que o juiz, ele é o gestor do processo, o juiz comanda, e a vontade das partes é irrelevante. Esse código, ele aposta em outro modelo. Não é um modelo que nega o publicismo, ou que nega o coração do publicismo, que é o fato de o processo ser um instrumento público de solução de conflitos. Isso não é negado. O publicismo deu à civilização uma série de conquistas que a gente não pode negar. Não se nega o publicismo, mas se mitiga claramente o rigor publicista com que nós estávamos acostumados. E aí, vejam bem, meus caros, as relações entre partes e juiz foram redimensionadas. E eu quero deixar isso uma premissa, é a premissa da minha exposição. E essa premissa é indispensável pelo seguinte, meus amigos: todos os dispositivos do Código que são semelhantes ao do Código de 73, não são muitos,
mas há dispositivos do Código que são semelhantes ao Código de 73 e foram mantidos. Terão de ser reinterpretados. Você não pode manter a interpretação de um texto se o contexto é outro. O contexto é completamente diferente. Um exemplo que eu dou, bem claro, é o do convencimento do juiz sobre as provas. Convencimento do juiz sobre as provas. Todos nós fomos educados a acreditar que existia o princípio do livre convencimento motivado. Livre convencimento motivado. O juiz examina as provas livremente, dá a elas o valor que entender que elas mereçam. Se usou muito isso. O princípio do livre convencimento motivado, que estava expressamente previsto no Código de 73, no artigo 131 do Código de 73, se usava expressamente o termo livre, ele foi distorcido na prática. Distorcido em que sentido? Os juízes passaram a entender livre convencimento como possibilidade de decidir de acordo com o que eles pensam. Livre convencimento não como poder de dar às provas o valor que ele, juiz, entender que elas mereçam, mas sim um poder de decidir de acordo com a sua consciência. Isso nunca foi possível. Nunca foi possível. Mas houve uma distorção clara do uso do termo livre convencimento. O que o Código fez? Não sei se vocês perceberam, pouca gente percebeu, mas o Código, no dispositivo que cuida da avaliação das provas pelo juiz, o Código não usa mais o termo livre, não usa mais o advérbio livremente. E não faz propositalmente. Propositalmente. Eu me lembro, meus caros, quando o texto estava no meu computador, e eu fiz o seguinte ajuste. Word, Ctrl L, livre. Onde tinha livre no código, a gente apagou. Pagamos. Foi deliberadamente. Foi deliberado. Aí você pergunta, Fred, quer dizer agora que eu posso continuar interpretando a ideia de convencimento motivado da mesma maneira? Não. Mas não posso de jeito nenhum. Inclusive, eu lancei até um teste. Não sei se eu já falei isso para a Câmara. Lancei um teste. Se você quer saber se seu professor está atualizado sobre o novo código, veja a aula dele de prova. Se ele falar assim, princípios do direito probatório, ele começar, princípio do livre convencimento motivado, você já pode se levantar e vá fazer algo melhor. Eu lancei esse teste. Porque é claramente um teste para saber se o sujeito ele pegou o código para ler, conhecendo o código, ou achando que era uma reforma da legislação processual. Claramente. Então, eu quero... Claro que tem meus amigos, vários amigos estão dizendo que eu estou errado. Vários amigos estão dizendo que eu estou errado. Que essa minha visão é errada. E vão continuar dizendo que a apreciação da prova é livre. Vão continuar dizendo. Sempre que disser, eu vou perguntar, de onde você tira isso? Eu vou fazer esse desafio. Está tirando isso de onde? Tem que ter uma base normativa, porque transcendental não pode ser. Não pode ser uma base transcendental. Qual é a base normativa para isso? Eu vou perguntar sempre. E sempre que alguém lhe disser e achar que está dizendo, Vossa Excelência podia me dizer onde a autorização normativa para isso? Porque o juiz nunca foi livre para avaliar as provas, embora a gente dissesse isso. Ele tem uma série de limitações. Uma série de limitações. Mas, enfim. Então, eu vou destacar 5 pontos. 5 pontos desse novo redimensionamento das relações entre parte e juiz. Vou começar com um ponto que me parece que foi muito citado aqui ao longo das exposições, que é o prestígio que o Código deu à autocomposição. O Código ele foi pautado na ideia de que a solução por autocomposição é uma solução melhor do que a solução jurisdicional. Isso é uma ideia bem tranquila. Eu acho que todos os estudos demonstram que a solução por autocomposição ela é mais efetiva, ela é mais rápida do que a solução jurisdicional, sob todos os pontos de vista. Tanto que o Código, no artigo 3º, parágrafo 2º, dispositivo meio que ignorado,
Mas o parágrafo 2º do artigo 3º institui uma política pública nacional. Política pública nacional. É um dispositivo, inclusive, de pouco caráter normativo e mais caráter político. É um dispositivo que diz, artigo 3º, parágrafo 2º, o Estado brasileiro, em todas as suas dimensões, promoverá a solução dos conflitos por autocomposição, a solução consensual dos conflitos. Então, isso está no artigo 3º, e não por acaso, foi até uma sugestão do nosso amigo também rubro-negro, Zé Augusto Garcia, professor da UERJ, defensor público do Rio, que numa dessas milhares de reuniões disse assim, mas espera aí, o código é todo pautado na autocomposição, e a gente não vai colocar isso logo no artigo, nos primeiros artigos? É bom dizer logo nos primeiros artigos. Por sugestão dele que se colocou lá no parágrafo 2º do artigo 3º. E aí vinha o problema das câmaras de conciliação que os tribunais terão que criar. Eu vi alguma coisa e vi que há um certo receio, uma certa preocupação, os tribunais não vão ter dinheiro para criar essas câmaras, vai ser o caos. Essa semana eu recebi, não sei se a Câmara estava sabendo, recebi um torpedo de um amigo comum, professor de São Paulo, disse assim, Fred, eu estou ouvindo um boato aí que vai ter uma lei para prorrogar a vigência do Código, porque os tribunais estão desesperados. Veja, isso me impressiona um pouco, porque, primeiro, que isso não é uma novidade, meus caros. A Resolução 125 do CNJ, que é de 2010, já impõe a criação dos centros em todos os tribunais do Brasil. Então, o que é que o Código fez? O Código prolongou isso, manteve o que já existe. E a segunda coisa que me assusta é que as pessoas não leram bem o Código num ponto que parece imprescindível. O Código, ele deixa clara a possibilidade de convênio do tribunal com câmaras outras de conciliação. Câmaras outras podem ser câmaras privadas, que existem aos montes e vão existir, porque passará a ser uma atividade interessante. Câmaras privadas fazem convênio com o tribunal e serão essas câmaras onde se dará a primeira audiência. Câmaras públicas que não sejam do tribunal. Nada impede que a Defensoria Pública crie a sua Câmara de Mediação e Conciliação, faça um convênio com o Tribunal de Justiça e os defensores atuem como mediadores ou conciliadores. Ou, melhor ainda, se a Defensoria, aliada a um tipo de comunidade, conseguir selecionar naquela comunidade e treinar pessoas da comunidade para ser mediadores e conciliadores, porque você ganha dos dois lados aí, ganha dos dois lados. O Ministério Público pode fazer uma Câmara também, não tem problema nenhum. As faculdades de Direito, e falava aqui com o Chiquinho, isso. As faculdades de Direito podem criar suas câmaras de mediação e conciliação e se conveniar com o tribunal para que os conflitos passem por lá, treinando os alunos. Isso tudo pode ser feito, isso está no Código. Está no Código. E as pessoas se preocupando com o dinheiro para criar a Câmara Pública do Tribunal é não ler o Código devidamente. Vocês acham que isso ia passar despercebido durante 4 anos de tramitação? Não ia alguém dizer, mas e o dinheiro, onde é que está? Não por acaso o Código prevê câmaras administrativas de solução de controvérsia, como já existe na União, na Câmara Federal, e que o Estado da Bahia, me disseram, vai criar, se já não criou, vai criar uma Câmara Administrativa de Solução de Controvérsias no âmbito administrativo, envolvendo o cidadão e o poder público. Já existe no âmbito federal e isso vai ser criado também no âmbito estaduais e nos municipais. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é que, para redimensionar essa relação entre partes e juiz, o Código atacou de frente a chamada jurisprudência defensiva. Não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão, que é uma expressão cunhada pelos advogados. Os advogados cunharam essa expressão, jurisprudência defensiva, que significa o conjunto das estratégias dos tribunais, sobretudo os tribunais superiores, para não examinar postulações. Os tribunais começaram a criar uma série de entendimentos, todos direcionados a não conhecer, não examinar as suas postulações. E deu-se a esse conjunto de decisões o nome de jurisprudência defensiva. Os tribunais criaram a jurisprudência para evitar que os processos cheguem a eles. Então, por exemplo, tem decisão dizendo que não se admite um recurso faltando 2 centavos de preparo. Isso é real, não é hiperbólico.
O STJ não admitiu um recurso faltando 2 centavos. O TST não admitiu o recurso faltando 2 centavos. 2 centavos. Ninguém nem sabe como é que paga 2 centavos. Ninguém sabe pagar 2 centavos aqui. Ninguém sabe pagar 2 centavos. Tem recurso que não foi admitido porque o carimbo, a cópia do carimbo não estava legível. Não estava legível. Então, tem recurso que não foi admitido porque foi interposto antes do início do prazo. O sujeito se empolgou um pouco, já sabia que saiu a decisão, se empolgou, recorreu ao tribunal. Você se apressou demais. Então, eu não conheço do recurso, porque ele está fora do prazo. Porque, para estar dentro do prazo, o prazo é um espaço de tempo, tem que ser depois que o prazo flui. Quer dizer, veja que tipo... Eu me lembro dessas aulas, eu tinha vergonha de dar aula nesse ponto. Vergonha. Tinha vergonha de dizer para o aluno o seguinte: vocês estão estudando uma matéria, que é processo, que é uma matéria para disciplinar o exercício de um poder, e eu tenho que dizer isso para vocês. Isso é vergonhoso. É vergonhoso. Isso tudo acabou. Olha, nós fizemos um levantamento. Isso desde do anteprojeto. Do anteprojeto, Senado, Câmara, todo mundo se juntou e fez um inventário de todas as hipóteses de jurisprudência defensiva que existiam até então. Outras vão ser criadas, eu não tenho dúvida. Mas as que existiam até então, todas, tudo foi combatido, não sobrou nada. Fizemos um verdadeiro sumulocídio. Sumulocídio. Devem ser canceladas. Alexandre, não sei se a Alexandre vai concordar comigo, umas 25 súmulas. Uma por aí. Umas 25 súmulas contando STF, STJ e TST vão ser canceladas. Porque onde a súmula dizia não pode, a gente pegou o texto e dizia pode. Era exatamente isso. Para não ter erro, a gente pegava a súmula, vocês vão ver isso, pegava a súmula, pegava o texto da súmula, colocava no código, e se tinha não, a gente tirava o não. E se tinha pode, a gente tirava não pode, botava não pode. Era o contrário, sempre o contrário. E o artigo 4º do Código, que eu tenho visto os primeiros comentários a sair, não tenho gostado do que eu tenho lido sobre esse artigo 4º, que a galera não está percebendo a importância do artigo 4º. O artigo 4º do Código, meus caros, é um artigo que diz o seguinte: as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, e aí todo mundo sabe que é prazo razoável, a decisão de mérito. De mérito. Incluindo essa atividade satisfativa. Aí todo mundo só lê a duração razoável, que aí seria uma repetição do que está na Constituição. Todo mundo só lê atividade satisfativa, para se relacionar com efetividade, mas não leem o direito à decisão de mérito. Direito à decisão de mérito está no artigo 4º, significa o seguinte, meus caros: o Código consagra o princípio da primazia da decisão de mérito. Primazia da decisão de mérito. A decisão de mérito é prioritária em relação ao Código, à decisão de inadmissibilidade. O juiz tem que fazer tudo para julgar o mérito da causa. E esse princípio, que é um princípio novo, o princípio da primazia da decisão de mérito, ele orienta todo o Código. Na última contabilidade que eu fiz, há 15 artigos do Código, 15, na última contabilidade que eu fiz. Cunha, nosso amigo, já tem 17. Eu achei 15 artigos do Código que concretizam expressamente a primazia da decisão de mérito. Dizendo claramente, inclusive artigos repetidos. O Código repete. O 282, por exemplo, é repetido no 488. E repetiu de propósito. De propósito. Porque a gente estava com medo de cair em um lugar, estava em outro. Então, se alguém chateasse com esse artigo, tira, mas estava em outro. A gente fez isso direto. O Código vai ser criticado pelas suas repetições. Pode criticar à vontade. Isso foi de propósito. Foi de propósito. Você coloca em vários lugares, porque a gente não sabe, uma tramitação no processo legislativo, a gente não sabe o que pode acontecer. É um erro de cortar e colar, é uma digitação errada, é uma emenda de plenário que aparece do nada e você não sabe como controlar. É incontrolável. Então, você repete coisas muito importantes, porque se desaparece em um lugar, está no outro e ninguém viu. Ninguém viu. Tem muito disso. Muito. Foi o que aconteceu com o CDC. O CDC é assim.
O CDC é assim, Collor vetou o CDC em várias partes. Só que ele vetou dentro do CDC e esqueceu que nas disposições finais o CDC repetia os artigos que ele vetou. Pode ver. Estratégia legislativa das mais inteligentes. E a gente se inspirou nisso para poder fazer o código. Terceiro ponto. O código, meus caros, qualifica o contraditório proibindo as decisões surpresas. Certamente alguém já deve ter falado isso nesse congresso. Artigo 10 proíbe decisão surpresa. Aqui eu quero apenas fazer um esclarecimento. O artigo 10, que proíbe decisão surpresa, ele não é o princípio do contraditório. Ele não é o princípio. Ele é um dispositivo que concretiza o princípio do contraditório. Ele inclusive, é uma regra, nem princípio é. É uma regra, a regra que proíbe decisão surpresa. E veja que agora o juiz não pode decidir com base em nenhuma questão, sobre a qual não foi dada a oportunidade de as partes se manifestarem. Nenhuma. Mesmo questões que o juiz possa conhecer de ofício. O juiz não pode surpreender as partes. O juiz não pode produzir uma decisão que se funda em algo a respeito da qual as partes não puderam se manifestar. É um sonho que se concretizou. Há 20 anos se discute isso no Brasil. 20 anos. Eu acho que o primeiro texto no Brasil a tratar do assunto é de 93. Do colega e minha querida Berenice, e falecido, saudoso, Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, que em 93 escreveu sobre isso. 20 anos nós conseguimos. Itália conseguiu, França já tinha, Portugal conseguiu, e a gente estava demorando. Conseguimos agora. Artigo 10. Artigo 10 é uma estrela do nosso código. Uma estrela do código. Lutamos tanto por isso, Câmara, e a gente conseguiu que o artigo 10 fosse aprovado. Agora, esse artigo 10, ele repensa a questão do contraditório, porque, veja, as partes agora têm a segurança de que não vai poder ter uma decisão com base em algo a respeito do qual elas não poderão opinar. Isso é respeitar as partes, meus caros. Quantas vezes eu fui vítima disso em casa? Minha mulher, que é uma pessoa, digamos assim, ela não é calma, não é uma pessoa calma. Não é uma pessoa calma. Ela, enfim, eu posso falar dela, estou 20 anos com ela, bicho, eu já ganhei todos o direito de falar dela. 20 anos com ela. Eu não sei o que é ser adulto sem estar com ela. Então, vocês imaginem o que significa isso. Eu não sei o que é ser adulto, eu não aproveitei nada das inúmeras possibilidades que a minha juventude... Câmara também. Câmara também. Eu tinha 20 anos quando comecei a namorar com a Renata, e a Renata tinha 17. Então, eu posso falar tudo dela. Ela, que não é uma pessoa calma, ela, vez por outra, me pune. Me pune, com punições conjugais, de todos os níveis, com base em questões a respeito da qual eu não posso me manifestar. Porque eu pergunto, qual é o fundamento? Ela descobre o fundamento de ofício, me pune e eu não posso me manifestar. Você veja, isso é terrível no âmbito conjugal, eu reputo isso. Imagina no âmbito jurisdicional. Quer dizer, você vai numa luta, uma luta terrível, as partes com 50 páginas de um lado, 60 páginas do outro, 300 argumentos, todo mundo se opôs, todo mundo deu sua opinião, vem o juiz e tira uma sentença da cartola com base num fundamento que ninguém discutiu. Ninguém discutiu? Inovou? Não pode, o artigo 10 proíbe. Quer decidir com base nesse fundamento? Respeite as partes, ouça as partes antes. Agora, a motivação ela se qualifica, do mesmo jeito. Agora se exige, se percebe a motivação como uma resposta. Interessante isso, né? A motivação é vista como uma resposta. Eu falo e o juiz tem que responder. Ele é obrigado a responder. Os juízes estão mais chateados com isso, né? Mais chateados. Ah, mas eu tenho que falar sobre tudo e os absurdos. E os absurdos, fala sobre o absurdo e diz que é absurdo. Ah, e se o cara falar 70 argumentos, rejeite os 70. Infelizmente, é duro dizer isso, mas infelizmente essa é a função dele. Talvez ele não soubesse quando fez o concurso, não imaginasse. Talvez. Mas é a função dele. Assim como é a minha função alegar. Falei para um juiz um dia desse, essa semana. O meu papel como advogado no processo é alegar. O seu papel é examinar. E é a nossa distribuição de papéis. Aí ele disse assim, mas se você alegar coisas absurdas, me puna. Me puna.
falei na semana passada, Câmara, e aqui é o meu quarto ponto, meus caros, eu não tenho dúvida que esse código impõe a nós partes, quando eu falo partes, a nós advogados e partes, uma redefinição do modo de litigar. É um código que exige muito dos juízes, exige uma motivação qualificada, exige contraditório diferenciado, exige demais dos juízes. A contrapartida disso é a reconstrução da litigância. Falei para um congresso lá em Brasília, muita gente de Brasília aqui, já soube, estava em Brasília na semana passada, o congresso tinha 4 ministros nesse evento, 4 ministros. Um do STJ e 3 do TST. E eu falei sobre isso, eles também estavam muito chateados, assim, vou ter que se manifestar sobre tudo. Fiz assim, olha, ministro, aqui quem está falando é um advogado, os senhores sabem, advogo perante vossas excelências. Está aqui de público. Se um cliente meu, cuja peça é assinada por mim, fizer uma postulação absurda, revolvendo temas debatidos durante 10 anos, discutindo precedentes obrigatórios com base nos mesmos argumentos já enfrentados pelos tribunais do IRDR, já enfrentados pelos tribunais no recursos repetitivos, puna meu cliente. Puna meu cliente. Pode punir. Ele é um litigante de má-fé. Ele é um litigante de má-fé. O Conselho de Litigância de Má-Fé, a litigância de má-fé não pegou no Brasil, né? Por várias razões históricas, não pegou. O juiz brasileiro não se sente à vontade de condenar a litigância de má-fé. Não é da nossa cultura latina, não é. A gente, é aquilo que uma vez eu vi num congresso, nós todos aqui temos pavor de um funcionário da Sete. O funcionário da Sete estiver passando aí, para ver nosso carro, pavor. Mas de um juiz, a gente não tem problema nenhum. Ele ordena, a gente recorre. A gente desobedece o juiz com uma facilidade que a gente não desobedece na decisão de um carinha da Sete. Não desobedece. Que merece respeito, claro, mas também o juiz merece respeito. A facilidade. Então, a gente não está acostumado com litigância de má-fé. A litigância de má-fé se transformará em algo corriqueiro. Se nós, advogados, não remodelarmos o modo como nós litigamos, 80 páginas, 200 páginas para pedir danos morais, eu já vi uma petição de 100 páginas, pedir indenização por danos morais. 100 páginas. Isso é inadmissível, sob qualquer ponto de vista. Haverá reações. Os tribunais vão começar a limitar o número de páginas, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Os advogados vão espernear. Tratem de se acostumar. O que está vindo por aí? O troco. O troco está vindo por aí. Qual vai ser o troco? Litigância de má-fé? Pulverizada. Vai ser uma intolerância com a má-fé. Tolerância com a má-fé. Redefinição do modo de postular. Eu não tenho dúvida, que em pouco tempo os tribunais superiores vão estabelecer um limite de páginas. Limite de páginas. Eu não tenho dúvida. De um tipo de postulação parecida com o que se faz na Europa. Na Europa, as postulações são extremamente concisas. E você já começa a postulação dizendo qual é o artigo invocado, por que isso, e bem objetivo. Um negócio padrão. Se você quer se aprofundar, junte parecer. O parecer fica como apêndice. Mas a postulação, se é uma postulação, eu não tenho dúvida. E o último ponto, que é o ponto mais polêmico. Exatamente. Esse dever exaustivo de fundamental é uma coisa nossa. Né? E o último ponto, que é o mais polêmico, que eu deixei para o final, que é o problema da consagração da autonomia da vontade no processo. Vocês não sabem a emoção que eu tenho de dizer que hoje no Brasil existe um princípio que não existe em nenhum outro lugar do mundo, que é o princípio do respeito à autonomia da vontade exercida no processo. Pela primeira vez, a gente vai poder falar em liberdade
processual. Isso nunca existiu. A palavra liberdade aplicada ao processo, ela simplesmente não existia. Só se falava em liberdade de forma, só isso. Liberdade como direito fundamental de autorregrar-se, de definir a própria vida, de poder escolher o que é melhor para si. Isso era proscrito, completamente proscrito da literatura processual. E agora, em qualquer rol de princípios fundamentais do processo civil brasileiro, está o princípio do respeito ao autorregramento da vontade. Não por acaso o Código é estruturado com base na autocomposição. O Código, pela primeira vez, nunca houve isso, meus caros, nunca houve. Pela primeira vez tem um dispositivo que diz assim, o pedido da parte, a postulação da parte, haverá de ser interpretado de acordo com a boa-fé. Mas um dispositivo que diz o pedido da parte haverá de ser interpretado de acordo com a boa-fé, artigo 320 do Código, sem precedentes em nenhum ordenamento estrangeiro, é um dispositivo que diz o seguinte, a vontade das partes é relevante. Tem de ser respeitada. É preciso saber o que as partes querem. É preciso saber o que as partes querem. Isso não tem presente no mundo. O artigo 190, meus caros, um dos pilares do Código, 190. Câmara está vindo, Câmara está com a gente nisso. A gente trouxe Câmara. No início, a posição tradicional dele sobre o assunto era mais, digamos assim, cética, mas hoje ele está com a gente. Hoje está com a gente. É todo nosso. O artigo 190, construído por nós na Câmara dos Deputados, depois de longo debate, é um marco na história do direito processual brasileiro e vai redefinir o modelo de litigância. Ele cria, o artigo 190, uma cláusula geral de negociação sobre o processo. Cláusula geral de negociação sobre o processo. Ou seja, o processo pode ser objeto de uma negociação. Você pode negociar o procedimento, o modo de tramitar o processo, e você pode negociar as situações processuais. E você pode fazer isso antes de instaurar o processo, como nós sempre fizemos com o foro de eleição. Todo mundo aqui já assinou um foro de eleição na vida. Todo mundo aqui já assinou um contrato com um foro de eleição. Foro de eleição é um negócio processual. Sempre existiu. Negócio em que você escolhe onde o processo vai tramitar, o futuro processo vai tramitar. Imagine que agora você pode criar um negócio, que é uma cláusula geral negocial. Vai criar um modelo. Vou dar alguns exemplos, meus caros. Homenagem à minha queridíssima amiga, há tempos que eu não via, Berenice, que é advogada na área de família. Até estamos juntos no caso. Imagine, Berenice, um acordo de família. Algo que se faz hoje muito. Um acordo de família. Você faz um acordo de família, sei lá, com 15 pessoas. Você pode, nesse acordo de família, dizer o seguinte: qualquer processo que discuta este acordo em juízo, todos aqueles que não forem o que propôs a ação, deverão ser réus. Você cria um litisconsórcio necessário por negócio. Ou o contrário, você pode fazer o contrário também. Qualquer processo que discuta esse acordo pode ser proposto por qualquer um e contra qualquer um. Ou seja, você cria uma legitimação de todos defendendo todos. Você pode criar por negócio. Você pode, meus caros, negociar a prova. Um dos grandes problemas em casos de família é você ter de ouvir testemunha da família. Quando você tem de ouvir uma testemunha que é da família, alguém se machuca na história. Teve um caso que eu acompanhei de um amigo meu,
que tudo ia bem, era um inventário, tudo ia bem, até que o juiz encasquetou que tinha que ouvir um tio. Foi o tio ter de falar e falar o que disse, acabou, não teve acordo. Acabou, machucou, machuca. Você pode fazer um acordo que diga o seguinte: em qualquer processo que discuta questões relativas a esse acordo, não cai prova testemunhal. Todos nós estamos impedidos, pode até dizer isso, todos nós estamos impedidos de depor. Aí você vai dizer, mas pode isso, Fred? Isso é uma limitação negocial, voluntária. Não é a lei, veja bem, não é a lei proibindo. Elas estão entendendo que, para elas, o processo que envolve aquele acordo de família, o melhor é esse. Você pode dizer o seguinte, eu até uma ideia de Mazei isso, dirigindo o carro, né? Mazei teve um insight assim. Fred, estou com um insight aqui. A gente pode botar num acordo desse de família o seguinte: a proibição de baixaria. Proibição de baixaria processual. Tornar a baixaria processual um ilícito negocial, não só um ilícito processual. O que é baixaria processual? Olha, se a gente brigar na justiça, no pacto antinupcial, imagina, no pacto antinupcial, se a gente brigar na justiça, é ilícita a prova de carta, e-mail, correspondência entre nós. Ilícita. Nós estamos abrindo mão do direito de produzir provas para preservar um mínimo de ética. E aí nós tornamos uma prova ilícita. Meus caros, vocês vão ouvir falar em prova ilícita negocial. Não é prova ilícita por força da lei, é uma prova que se torna ilícita porque o negócio tornou ela ilícita. Você pode, meus caros, fazer um negócio que diga o seguinte: no seu processo não tem prova pericial. Não tem prova pericial. Ou se tiver prova pericial, o perito vai ser aquele. Escolhem um perito. Vocês podem fazer um processo sem segunda instância. Nesse processo ninguém recorre. Ah, mas Fred, e quem vai fazer isso? Não faça. Mas quem quiser fazer, pode fazer. Pô. Não é obrigatório, é opcional. Pessoas capazes, envolvendo direitos que podem ser objeto de autocomposição, podem definir um modelo de processo que essas pessoas, entendem que é o modelo mais adequado. Toda a teoria dos negócios, ela tem que se aplicar ao processo, aos negócios processuais, com as suas adaptações. E aqui uma observação que eu reputo importante. Cuidado. Negócio processual não é uma novidade. Eu sei que a Câmara discorda de mim nesse ponto. Negócio processual não é uma novidade. Já existe negócio processual há muitos anos. O foro de eleição, por exemplo, é um exemplo. Convenção de arbitragem, outro exemplo. Renúncia ao recurso, outro exemplo. Desistência do processo, outro exemplo. Suspensão convencional do processo, outro exemplo. Isso existe há 200 anos. Negócios processuais sempre houve, mas eram negócios típicos. Típicos. Agora, além dos típicos, há uma cláusula geral de negociação processual. Ou seja, uma autorização geral para criar modelos de negócios que reconstruam. E digo para vocês, Léo, Robertinho, eméritos advogados, se porventura, meus queridos companheiros de geração, nós somos da mesma geração, se um dia a gente estiver em lados opostos e couber a mim elaborar uma minuta de algum acordo envolvendo nossa causa, leiam o acordo com atenção. Estou logo dizendo. Leiam o acordo com atenção. Porque eu vou fazer várias gracinhas nesse acordo. Leiam. E qual o problema? O problema é saber, nós temos repertório para interpretar o texto do acordo e saber o que isso significa num eventual processo? Eu estou preocupado com isso, estou estudando isso terrivelmente. Minha advocacia é muito relacionada a esse tipo de coisa. Tem que examinar instrumentos, examinar contratos, examinar acordos, examinar isso, examinar aquilo. E pode estar tudo lá. Definindo um processo futuro, e eu tenho que alertar o meu cliente: é isso mesmo que você quer? Tem alguma ideia? Tem uma contra-ideia para poder ajustar aqui? Edital de licitação, por exemplo, a parceria público-privada. O que vai ter de cláusula processual, negócio processual, embutido em contrato administrativo, vai ser uma festa. Uma festa.
TAC, meu amigo promotor de Brasília, que estava ali conversando comigo. Termo de ajustamento de conduta. O que os promotores vão inserir de causa processual nos termos de ajustamento de conduta vai ser uma festa. Inclusive, o Ministério Público hoje tem um dispositivo normativo que impõe que eles façam isso. Resolução 118 do Conselho Nacional do Ministério Público. Resolução 118 do CNMP, de 4 de dezembro de 2014. Recente. Já está obrigando os membros do Ministério Público do Brasil a fazer convenções processuais. Obrigando no seguinte sentido, recomendando, né? Recomendando que façam convenções processuais, não só nos termos de ajustamento de conduta, mas também durante o processo. Isso já está em vigor. Isso já está em vigor. Resolução 118 do CNMP. Gostaria, inclusive, de recomendar, para quem se interessa por esse ponto, que me parece um dos melhores do Código Novo, saiu uma coletânea coordenada por Antônio Cabral e Pedro Henrique Nogueira, coletânea chamada Negócios Processuais. Coletânea de 20, tem 22 textos. Um deles em alemão, inclusive. É porque esse alemão, Peter Schlosser, tem 89 anos, escreveu sobre negócios processuais na década de 50. Os coordenadores entraram em contato com ele para falar do 190 no Brasil. Ele ficou emocionado. Ele tem 89 anos. Escreveu um artigo para falar do 190 do Brasil. Porque nem na Alemanha se conseguiu avançar com a cláusula geral de negociação como a gente. Esse artigo de Peter Schlosser foi escrito para a coletânea. Não é um artigo velho que foi republicado. Foi um artigo escrito para a coletânea por causa do texto do artigo 190 do Brasil. Para vocês verem a importância que esse dispositivo. Essa coletânea tem 22 textos. Vocês vão ver de tudo aí. Ver de tudo. Eu reputo, desses livros que saíram monotemáticos sobre o novo código, monotemáticos, né? Pegou um tema para poder trabalhar, melhor. Porque foi o que melhor trabalhou esse tema, que é melhor apresenta. Eu recomendo vivamente. E, com isso, meus caros, eu queria encerrar minha exposição. Fiz esse panorama, né, para vocês perceberem que o processo brasileiro mudou. Mudou. Se você chegar e ouvir alguém dizer... deixa eu ver até se está aqui. Não está. Porque se tivesse, eu ia reclamar. Que é o seguinte, eu tenho ido para uns congressos assim, ó, a reforma do CPC. Mas eu fico apavorado com isso. Apavorado. Eu começo a minha palestra assim, olha, eu queria pedir aos organizadores do evento que consertassem o nome do evento. Falo isso mesmo. Nesse caso aqui não precisou fazer isso. Que é a reforma do CPC, tem congresso que diz isso. Não é a reforma do CPC, meus amigos. Não é a reforma do CPC. Não, assim, é de um equívoco tão infantil, é um equívoco tão palmar, que me preocupa. É um outro sistema. É completamente diferente. Eu fiquei muito emocionado ontem quando eu recebi o código de Nery. Nery mandou um código para mim. Está muito bom, por sinal. Escreveu. Está sério. Tem muita coisa que não é séria. Né? Muita coisa não é séria. O dele está sério. Aí, eu fui ver a nota dele. A nota dele. Ele diz o seguinte: é preciso ter a dimensão que nós estamos diante de um novo sistema processual civil. Ele disse isso. E Nery não participou em nada da tramitação. Nada. Ele achou que era mais interessante ficar numa posição de mais terceiro para poder ter um olhar crítico e isento. Ele preferiu essa posição mais distante. Ele acompanhou tudo, mas sem opinar. Quando eu li Nelson Nery dizer isso, eu fiz, deu certo. Nelson Nery, um processualista, um gigante do processo brasileiro, escreveu um livro e começou, pode pegar nota, vocês vão ver. É preciso ter a dimensão de que estamos diante de um novo sistema. Um novo sistema, que será tão bom, tão melhor, quanto nós pudermos dele bem fazer uso. Né? Nós seremos responsáveis para transformar isso numa grande lei. Muitíssimo obrigado, meus caros, por terem me aguentado até agora. Espero que tenham gostado.
Queria agradecer a Câmara, a Fred. Eu acho que os senhores que ficaram até agora participaram da história, né? Está diante de um novo código e poder ter os comentários dos seus autores, dos seus participantes fundamentais, é algo único, é algo que realmente vocês devem levar para a história de vocês. E gostaria de agradecer aqui a presença da minha querida e doce professora Berenice, que nos deu um toque especial nesse evento, ao professor Elpídio, a todos os outros professores, professora Sabrina, professor Luciano, professor Marcos Neto, professor César Santos, todos os meus colegas aqui de mesa, a minha equipe toda, a minha linda equipe, a minha incansável Mônica, Dani, todos vocês, os convido para, querendo estar conosco no final de agosto, nosso evento de constitucional, e em outubro, no nosso evento de ciências criminais. Muito obrigado, um bom resto de final de semana, fiquem com Deus e declaro encerrado mais esta edição deste evento.